que vem em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui o teu vaso, Senhor, que irá dizer a tua palavra esta noite, Senhor. Que seja o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja esta noite através da boca dele, Senhor. Contempla, Senhor, a tua igreja. Que essa palavra venha de encontro àquilo que ela for mandada, Senhor. Nós repreendemos todos nesse momento, toda distração da igreja, toda seta do maligno sobre este lugar, Senhor. Que a tua palavra vá de encontro a cada alma, a cada coração, Senhor. Tira os comichões dos ouvidos, Senhor. Estamos ouvidos espirituais, que nós possamos ouvir a tua palavra e sairmos daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Aplaude, Senhor. Eu quero meditar aqui, amados irmãos, aleluias. Eu gosto muito de ler esse texto, né, que fala sobre Abraão. Aleluias, glórias a Deus. Amados irmãos, aleluias, que está em Gênesis, capítulo 25, e o verso 22. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. Que fala sobre o filho, aleluias. Glórias a Deus, de Isaac. Aleluia, Jesus. Eu vou ler para tomar tempo. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se assim: Senhor, por que sou eu assim? E fui e perguntar ao Senhor, e o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e dos 2 povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será mais forte do que o outro. Povo e o maior servirá o menor. Aleluia. Graças a Deus, amados irmãos. Esta palavra, aleluia, eu gosto muito de meditar no livro de Gênesis, aleluias. Nessa passagem que fala, amados irmãos, aleluia, de 2 filhos, aleluias, glórias a Deus, que é Esaú e Jacó. E, amados irmãos, aleluia, que Isaac, aleluias, glórias a Deus, que sabe bem, amados irmãos, que a sua esposa é estéril. Mais interessante, amados irmãos, aleluia, que quando vamos ler lá atrás, a esposa de Abraão também era estéril. Aleluia. A Sara também é estéril, né? Aleluia, glórias a Deus. E, amados irmãos, aleluias, o qual, aleluia, Abraão, a Bíblia fala que ele teve 8 filhos. Aleluias, glórias a Deus. Um filho teve com Agar, outro, aleluia, Isaac, aleluia, glórias a Deus, com Sara, que era estéril. Aleluia, glórias a Deus, que era o filho da promessa que Deus prometeu para ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas Abraão teve outra esposa também, chamada Quentura, que teve 6 filhos. Aleluia, glórias a Deus, que está no capítulo 25, que fala, glórias a Deus, aleluias. Mas, amados irmãos, vendo esta mensagem, aleluia, glórias a Deus, eu me pego a pensar, aleluia, glórias a Deus, por que 2? Aleluias, nações?
Porque bem lá para trás, amados irmãos, os irmãos vão ver que nessa passagem, aleluia, glórias a Deus, Rebeca, Deus já tinha falado para Rebeca, aleluias, glórias a Deus, que ia nascer, aleluias, glórias a Deus, os dois filhos, glórias a Deus, Esaú e Jacó. E os irmãos conhecem bem a passagem, né, irmãos? Que um veio, né, o primeiro Esaú veio e Jacó veio agarrado no seu calcanhar. Aleluia, glórias a Deus. E os dois brigavam ali dentro, ali no ventre da sua mãe, aleluia. Glórias a Deus. Desde ali já estavam brigando. Aleluia, amados irmãos, aleluia. Mas por quê? Glórias a Deus, aleluia. Porque iam ser divididos. Aleluia. Os irmãos conhecem bem, aleluia, a passagem que fala sobre aquele guisado. Mas Esaú, ele dispensou aquele guisado, aleluia, glórias a Deus, para Jacó. Ele já tinha dispensado ali a sua primogenitura para Jacó. Ele já tinha negociado com Jacó. Aleluia, glórias a Deus. Porque fala a palavra que Jacó chegou para ele e falou sobre o guisado, que ele comia ali a lentilha. Ele falou, eu estou mesmo já chegando nos meus dias da morte, né? Para que mais? Eu vou comer. E assim ele fez, vendeu para Jacó. Aleluias. Mas os irmãos sabem, aleluia, que Isaac, ele gostava muito de Saul. Aleluia, glórias a Deus, porque ele gostava da caça, que Saul ia ali caçar naquele mato, fazia aquele prato saboroso para ele comer. Aleluia. E ele gostava muito, mas Jacó, ele era ali um rapaz que ficava ali na sua tenda, ele não queria saber, né? Ficava ali. Verdade. Aleluia, glórias a Deus. Mas Rebeca falou assim, eu tenho um plano para que Isaac te abençoa. Então vemos, amados irmãos, que já estava tudo preparado. Aleluia, porque dali, aleluia, o maior ia servir o menor, que era Jacó. Aleluia. Ia ter contenda aqueles dois ali. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando nasceu, diz a palavra aqui, que Esaú, ele tinha o seu corpo coberto de pele, de pelos. Aleluia. Era um rapaz ali que só gostava de caçar, né? Glórias a Deus, aleluia. Pegava sua lança ali, pegava sua arco e flecha e ia caçar. Glórias a Deus, aleluias. Mas para receber a bênção de Isaac, ele teve que se passar por Esaú. Aleluia. E quantos amados irmãos, aleluia, tenta entrar na sua frente para receber a bênção? Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Mas nesta noite, aleluia, o Senhor está neste lugar. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, e assim fez ele. Aleluia, sua esposa, aleluia, glórias a Deus, matou aquele cabrito ali. Aleluia, tirou aquela pele, colocou sobre Jacó. Aleluia, glórias a Deus. E fez ele se passar por Esaú. Mas ele falou, mãe, olha, como é que
ali, ele não vai conhecer, porque meus braços são lisos. Mas não tema, meu filho, deixa que eu vou preparar tudo. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Deu entendimento, amados irmãos, nessa passagem, aleluia, glórias a Deus, que Deus, Ele já tinha, aleluia, glórias a Deus, aleluia, alertado, porque o maior servirá o menor. E foi uma grande nação, aleluia, glórias a Deus, para Jacó. Aleluia. Que quando Jacó, amados irmãos, aleluia, Esaú começou a perseguir ele, porque ele foi abençoado por seu pai Isaac, começou a perseguir Jacó para matar. E a sua mãe falou: ó filho, Esaú está muito irritado. Você pega, faz o seguinte, você pega, faz as tuas talhas, faz o favor, pega o que você tem e vai para a terra, aleluia, do meu irmão Natal. Aleluias. Aleluia, glórias a Deus. Porque foi lá da terra de Betuel que eu vim. Aleluia, glórias a Deus. Foi lá do meu pai Betuel que eu vim. Aleluia. Aleluia. E chegando ali, aleluia, você vai nesse caminho, aleluia, olha. Aleluia, glórias a Deus. E o teu pai, aleluia, como já tinha abençoado Saul, e ele estava sabendo, aleluia, da notícia, ele falou: ó, é isso mesmo, meu filho, vai e obedeça, porque senão vai ter uma grande tragédia sobre a nossa família. E assim fez ele. E ele falou: Isaac, vai, mas não passe em lugar nenhum. Olha, não vai casar. Olha, não pega filha de lugar nenhum, de lugar de terra em Canaã. Você vai direto para a terra. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus, o meu Pai. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. De Betuel, o pai de Rebeca. Aleluias. E ali você vai tomar a filha de Labão, a sua prima, e você vai se casar com ela. Aleluia. Mais interessante, amados irmãos, para adiantar um pouco, que Raquel também era estéril. Amados irmãos, aleluia, podemos ver, amados irmãos, que veio desde o começo. Aleluia. Mas Deus, ele sempre tem um propósito sobre a tua vida. Aleluia. Irmãos, já conhecem bem a história, que quando ele chegou sobre aquele poço, eles viram o povo ali, tirando aquela pedra, aleluia, removendo aquela pedra para dar água de beber, ali os seus camelos, aleluia, suas ovelhas. Ele chegou e perguntou: você conhece Labão? Aí eles falou: conheço. Aleluia, glórias a Deus. E quando ele estava dando água ali de beber para aquelas ovelhas, eles falaram: ó, está vindo a filha de Labão, não. Era Raquel trazendo as ovelhas para dar de beber no poço. Aleluia, glórias a Deus. E ali, amados irmãos, teve aquele encontro de primos. Aleluia, glórias a Deus. E ele pegou Jacó e levou para a casa de Labão. E Labão, amados irmãos, ficou tão alegre ali, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, de ver a sua família ali, glórias a Deus, aleluia. Isso é importante, amados irmãos, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E quantas vezes no dia de hoje, amados irmãos, tem tanta família distante. Aleluia. Aleluias. Às vezes, irmão, contendendo com o irmão, aleluia, pai com o filho, filho com o pai, eu não quero mais saber. Aleluia. Glórias a Deus, se fez o algo, eu não vou perdoar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Mas vemos, amados irmãos, aleluia,
aleluia, glórias a Deus, diz a palavra que ele abraçou Jacó. E aí eles não sabem que ele ficou 7 anos trabalhando, né? Porque ele gostava ali de Raquel. Mas estava outra ali, que era mais velha, que tinha que casar com aquelas mais velhas, que era Lia. Aleluia. Amados irmãos, essa história é interessante, aleluia, glórias a Deus, porque ali trabalhou 7 anos ali, amados irmãos, a troco, aleluias, para receber Raquel, mas ele recebeu Lia. Aí ele ficou, casou com Lia, e agora? Vou ter que trabalhar mais 7 anos para vir casar com Raquel. Meu Deus, aleluia. São 14 anos. Mas interessante, amados irmãos, depois dele casar, aleluia, os irmãos já sabem que ele teve filho ali com ali. Aleluia, depois dele casar, Raquel não podia ter filho. E agora? Raquel também não podia ter filho. Aleluia. Antes era a esposa de Isaac, não podia ter filho. Mas Deus abençoou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Depois de 40 anos de casado, aleluia, Isaac, Deus abençoou. Meu Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, se você está esperando algo do Senhor, o Senhor está, mas Ele não falha. Chega na hora certa, amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Quantas coisas, amados irmãos, a gente tem colocado na mão do Senhor e falar, Senhor, mas até agora não chegou. Aleluia. Glórias a Deus, mas o Senhor, Deus fiel e Ele conhece a tua história. Aleluia. O Senhor, Ele conhece a tua história. Aleluia, glórias a Deus. E ali Ele fez 14 anos. Aleluia, glórias a Deus. E ficou e pagou aquela promessa. E Labão, para agradecer a ele, falou, depois de ter casado, depois de ter trabalhado 14 anos, ali ele casou. Aleluia, meus irmãos sabem que a triste, aleluia, história de Raquel, ela ficava muito comovida porque a sua irmã tinha filho e ela não. Mas um dia o Senhor falou, Raquel, não se aquete. Aleluia. Eu ouvi a tua oração. E eu vou te dar um filho. Meu Deus, aleluia. Irmãos, já sabe a história que esse filho, aleluia, ele vai salvar todo o seu povo. Naquela terra que estava passando fome. Aleluia, que é Canaã. Aleluia, que é José. Olha que história maravilhosa, amados irmãos, aleluia. Vem começando, aleluia, de lá do começo, aleluia. E chegou em José. Glória a Deus. Aleluia. Mas não parou por aí, levou para o filho chamado Benjamim. Só que Raquel chegou a morrer no parto quando foi ganhar o seu filho Benjamim. É desta maneira, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele cumpriu a promessa. Aleluia. Mais interessante, amados irmãos, aleluia, que quando, aleluia, passar, a palavra diz mais para frente, que Isaú, ele queria encontrar com Jacó, e Jacó, ele ficou com medo. Um certo dia, aleluia, estava ele ali, e Jacó estava, e Isaú estava vindo, com 400 homens, pelo vale. Ele falou, é desta vez que eu vou morrer. Aleluia. Meu irmão vai me matar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Mas não é desta maneira. Ele falou, olha, eu vou colocar os meus filhos, a minha esposa na frente. Pegou Lia com seus filhos, colocou na frente, pegou, aleluia, Raquel colocou ele na frente, aleluia, com seus filhos. E ele tomou a frente. E quando Isaú viu a Jacó, ele falou, meu irmão,
Dê um abraço nele. Glória a Deus. E um beijo pra ele. Aleluia. Quem são estas famílias, meu irmão? Esta família aqui foi a família que Deus me deu. E o Senhor me deu. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. É desta maneira, amados irmãos, aleluia. O Senhor, aleluia, glórias a Deus. Por mais, amados irmãos, aleluia, que passamos por momentos difíceis, mas o Senhor está contigo. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Deus fiel, aleluia. Porque nós somos a geração. Abraão, glórias a Deus, teve muita geração. Se não for a falha memória lá em Gálatas 3, versículo 7 fala, aleluia, Paulo falando, que somos filhos na fé de Abraão. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E é desta maneira, amados irmãos, o homem, aleluia, aquele de quem tem fé. O nosso irmão Fábio falou, o evangelista Fábio falou, o inimigo, ele é perigoso. Aleluia, se a pessoa não estiver preparado, aleluia, as glórias a Deus. Eu conheço Paulo, conheço Jesus, e quem é você? Deus fiel. Aleluia! Aleluia, as glórias a Deus. Tem que estar preparado, amados irmãos, aleluia. Glórias a Deus, porque o Senhor virá. E quando o Senhor virá, amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, Ele quer um povo lavado e remido com seu sangue. Aleluia, glórias a Deus. Essa semana, amados irmãos, passada, eu estava trabalhando ali na casa do irmão e de uma irmã evangélica. Aleluia, coração de outras denominações, mas ela falou desta maneira. Achei interessante, ela falou assim, ó, eu não faço exceções de aleluias, de sou de tal, de igreja de tal. Eu só sei de uma coisa, que Deus ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. Ela era cristã do Brasil. E engraçado que ele é adventista. Aleluia, glórias a Deus. E amados irmãos, achei tão interessante aqui, estava meu filho trabalhando, ela falou assim, hoje você vai almoçar com a gente. Eu falei, não, deixa, não se preocupa não. Ela falou, não, eu faço questão. Hoje é o último dia que você vai trabalhar aqui. Eu faço questão que você almoça com a gente. Eu falei, amém. Ela até falou assim, você gosta de pé de porco no feijão? Eu falei, eu como. Ela falou assim, a minha esposa não come, porque ela é adventista. Aleluia. Eu falei, meu irmão, você não sabe o que o senhor está perdendo? Porque a palavra do Senhor diz, né, amados irmãos? Não come com grotonaria, faz mal. Aleluia, seja, né? Se fazer com grotonaria faz mal, mas comer na medida certa. Aleluia. Eu falei, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo. E ao sentar na mesa com a gente ali, ele pegou também, colocou no prato dele, e falou assim, ué, você está comendo? Aleluia, amados irmãos, é desta maneira. O povo, amados irmãos, que o Senhor vem buscar, não faz decepções de pessoas. Aleluia. Aleluia! Seja pobre, seja rico, seja branco, seja qualquer cor, qualquer raça. Aleluia! O Senhor vem buscar um povo zeloso de boas obras. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glórias a Deus! Deus lindo, aleluia! Esses dias, amados irmãos, eu vi passar ali no jornal. Aleluia! O homem falou assim: olha, eu tenho um filho. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas uma coisa, ele nunca me perdoou. Aleluia, glórias a Deus. Ele falou assim: olha, ele casou com uma pessoa que não era para casar. Eu dei conselho para ele. Ele saiu irritado comigo e nunca mais ouvi ele. Aleluia. Mais interessante, depois de muito tempo, aleluia, aquele filho estava procurando o pai.
E o teu pai estava bem enfermo. E aí, através daquele programa, encontrou o seu pai. E seu pai estava na última. Ele falou: pai, me perdoa. Porque, pai, o conselho que o Senhor dá para mim, aleluia, não acatei. Mas hoje aqui eu estou de volta. Eu fiquei tão emocionado, amados irmãos. Se todos fossem assim, amados irmãos, aleluia, o mundo hoje, aleluia, estava melhor. Perdoando. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Porque aquele que perdoa, amados irmãos, aleluia, glórias a Deus, ele tem ali o seu lugarzinho reservado. Mas aquele que não perdoar, aleluia, glórias a Deus, a palavra diz que o Senhor, aleluia, ele não quer também. Perdoa o teu irmão. Aleluia, glórias a Deus. E assim Isaú fez. Meu irmão, não tem nada contra ti. Aleluia. Talvez ele voltou lá atrás: eu vendi para você a primogenitura, né? Eu vendi. Eu negociei com você. Errado foi eu. Né? Errado foi eu. O meu pai te abençoou. Mas também eu estou abençoado porque eu tenho, aleluia, glórias a Deus, uma família. Eu tenho as minhas ovelhas e são bastante. Eu tenho muito gado e tenho bastante. Aleluia. Posso até dar para meu irmão. Ele falou: não, meu irmão, ele tinha dado de presente para ti. Ele falou: irmão, não precisa, porque eu tenho bastante. E é desta maneira, amados irmãos, nesta noite, aleluia, glórias a Deus. É assim que o Senhor, nosso Deus, faz. Aleluia, glórias a Deus. É assim que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. E esta história vai bem a longa, irmãos, porque depois vem José. Os irmãos já sabem bem a história. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu vou parar por aqui, irmãos, porque essa história é muito. Tem uma entrada aí para José, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos, que Deus abençoe essa noite, aleluia. E tenha fé, aleluia, glórias a Deus. Pega o Senhor, porque eu tenho certeza. Não faz nada, aleluia, sem a direção do nosso Deus. De uma vez, amados irmãos, aleluia, me lembro, eu desobedeci ao Senhor. Eu nem tinha minha filha já aqui ainda, faz 20 e poucos anos, 26 anos mais ou menos, 27. Trabalhava aí na fazendola. E o rapaz ali me chamou: Antônio, você não vai na cidade comigo? Daí eu tinha habilitação e não tinha. Daí ele tinha reformado toda a fusca dele, tá? Não viu. E tem uma serra lá, amados irmãos, que, nossa, se perder o freio, ele fica assim, ó, acaba com tudo. E ele tinha acabado de descer daquela serra. Aí eu estava lá embaixo, ele falou assim: você vai na cidade comigo porque eu estou sem habilitação e tem bastante comando na estrada. Eu falei: eu vou. Só que, amados irmãos, quando eu entrei no banheiro, o Senhor falou bem assim: não vá. Eu desobedeci e fui. Amados irmãos, estava ele, o seu irmão, a esposa do teu irmão e uma menina tinha mais ou menos com 5 anos. Aleluia. Quando eu comecei a descer a descida, pisei no freio, nada de freio. E ela ribanceira lá, meus irmãos. Eu falei: se eu continuar aqui, ó, chegar lá embaixo não vai sobrar nada. Eu só fiz assim, joguei o carro no barranco. O carro pegou e bateu e virou de 4 rodas para cima. Aleluia, Jesus. Aí eu fiquei pensando: amados irmãos, quando o Senhor fala, não vá. Aí eu cheguei e contei com a minha esposa. Falei: olha, aconteceu isso e isso. Eu tive só um arranhão aqui na testa, aqui, né? Mas ninguém sofreu nada aqui. Ninguém se machucou. Eu ali coloquei as minhas mãos sobre aquele volante e falei: Senhor, tem misericórdia. Ele falou: foi um grande livramento que Deus deu, porque eu acabei de descer lá naquela serra. Já pensou se aquele carro desce de lá? Não tinha mais jeito, mas foi lá embaixo. E quando começou a subir uma descida assim, só que quando pegou velocidade, eu fui pisar no freio, não tinha mais freio. Aí eu peguei e joguei no barranco. E lá embaixo passava carro direto ali, né? Porque ele tem ali o condomínio
que até a pedreira, daquele lado ali, passava carro direto. Porque se eu continuar aqui, chegar lá embaixo, aí vai ser uma perda total. Mas é desta maneira. O Senhor, Ele está conosco a todo momento. Só nós que nos distanciamos dele. Aleluia, glórias a Deus. É nós que nos distanciamos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, porque Ele, aleluia, Ele está sempre conosco. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe nossos irmãos. E agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém.